mapeamento ele faz um raio-x da sua mentalidade empresarial. A sua mente ela é composta por fatores de personalidade. Por exemplo, uma obrigação entre empresários e empresárias, principalmente do ramo de café, é a conquista de novos clientes. Então, vou dar um exemplo. Um empresário que tem uma mentalidade persuasiva, ele tem uma abordagem direta, ele é intencional, tem objetivos específicos, quando ele vai interagir com clientes que ele visualiza como sendo clientes em potencial. Então, ele acaba sendo carismático, utiliza de táticas de venda mais eficazes. Já um empresário que tem uma mentalidade dependente, ele acaba dependendo, né, de uma única estratégia de marketing, por exemplo. E aí ele acaba sendo relutante em explorar novas abordagens. Esse exemplo que a Karen deu fica muito nítido para a gente perceber que a mentalidade do empresário, que ele está com a mentalidade em equilíbrio, que ela está falando, por exemplo, do persuasivo, ele vai conseguir estabelecer uns relacionamentos mais consistentes. Com isso ele vai conseguir mais confiança e vai conseguir segurar o cliente por mais tempo, vai conseguir conquistar o cliente, né? Diferentemente do que tem a mentalidade dependente, que vai ter dificuldades de se adaptar às necessidades de mercado, às mudanças, às novas tendências, e vai ter dificuldade em segurar esse cliente e em conquistar novos clientes. Porque ele acaba a estratégia dele não acompanha as mudanças, né? Então, eu sou Karen Sevla, sou mentora em controle mental, especialista em mapeamento mental e creator do MME. Eu sou Gabriel Robles, eu sou psicólogo cognitivo comportamental, eu sou tecnólogo em cafeicultura e co-creator do MME. E sim, você tem uma mentalidade empresarial. E isso não te falaram. Presta atenção no que a Karen vai te contar agora. Eu vou listar alguns problemas que podem afetar empresários e você pode até estar passando por isso nesse momento. Estresse e pressão constante. Por quê? Porque você acaba lidando com incertezas do mercado, principalmente quando a gente está falando do mundo do café. Depressão. Tem um monte de empresário passando por essa situação. Problemas financeiros podem, levar a desespero e a tristeza. Ansiedade. Uma galera aí, dá até como a gente brincou lá nos módulos, né, Gabriel? Então dá um movimento, uma ansiedade e não é de café ruim. Essa angústia, Então a ansiedade pode ser por preocupações. Então preocupações diversas e excessivas, então tá demais. O isolamento social. O que acontece? Você dedica muito tempo na sua empresa e causa um desgaste. E aí você não tem energia para viver o seu lado pessoal. Burnout. Dedicação sem limite ao trabalho. Problema na tomada de decisão, ou seja, as suas emoções, diante de tudo isso que eu falei, as suas emoções internas, elas vão prejudicar as decisões racionais e estratégicas. Bom, e como a Karen estava acabando de explicar, então, todo esse fator, todo esse cenário se molda e é muito importante você entender que a sua mentalidade ela é tão importante ou até mais importante do que a sua matéria-prima. Estamos falando do café como matéria-prima principal de quem é dono de cafeteria, mas a sua mentalidade, principalmente a sua resiliência, a sua capacidade de superar os desafios, é de extrema importância para você conseguir gerir o seu negócio de forma consistente. Exato, uma mentalidade empresarial equilibrada, ela é a chave para qualquer empresa. E logo mais a gente vai falar sobre essa questão do sucesso, né? Posso dar um exemplo? Claro. Então, assim, a crise da Covid-19, por exemplo, ela lançou um desafio sem precedentes para os negócios de café. Todo mundo teve que se adaptar rapidamente. Ou seja, a empresa que sobreviveu nesse período, ela teve como direcionador nos bastidores mentes empresariais resilientes, que se reinventaram para não fechar. Ou seja, atrás de uma xícara existe uma mentalidade empresarial que pode estar em equilíbrio ou não. E essa mentalidade, ela impacta no sucesso ou no fracasso. Você tem um objetivo definido para sua empresa? Você vai me responder, é óbvio, Karen, que eu tenho um objetivo definido. Mas é um objetivo de curto, de médio e de longo prazo? Como que você vê a sua empresa daqui a 5 anos? Ou você só pensou em abrir e sobreviver? Entenda, você tem muitos potenciais. Alguns você está usando aí para poder, tá usando na sua empresa. Só que tem outros potenciais que estão bloqueados. O que acontece? Esses potenciais que estão bloqueados,
eles podem estar te levando para um lugar meio estranho. Podem, o fato de você não conseguir usar ele, né, porque ele afinal de contas está bloqueado, te leva para o fundo, sabe? Às vezes você precisava tomar uma decisão e não consegue porque esse potencial para resolver aquela situação está bloqueado. Então ele vai te levando para um lugar que é desconhecido. Problemas existem, desafios existem demais. Mas o que é mais importante é como você lida com esses desafios, né? Se você tem as habilidades destravadas para poder utilizar diante desses desafios, né? E é justamente esse o seu grande desafio, destravar as suas habilidades. E é justamente aí que a gente vai entrar, porque nós dedicamos mais de uma década de estudos para chegar a um momento de apresentar para você como você vai conseguir fazer isso, como você vai conseguir destravar as habilidades necessárias para superar os desafios. Porque é para mostrar, né? A gente criou isso para mostrar, para identificar, para mapear, né? Mapeamento é para mapear a sua mentalidade empresarial. Então a gente vai conseguir descobrir por que que você não consegue avançar. E só que o nosso foco não é só nessa dificuldade. O nosso foco é também entender quais são as habilidades que você tem e fortalecer elas para em contrapartida a gente enfrentar essas dificuldades. Por que e o como. Exatamente. Então a gente vai entender por que você não consegue avançar, vai usar o que você tem de potencial para poder avançar nesses pontos. A gente vai fortalecer. Para quê? Para fazer você expandir. É aquela história que a gente fala sobre a consciência, né? A gente consegue expandir a consciência com esse processo. Então, esse é o mapeamento mental empresarial. É um raio-x, é uma avaliação que aponta de forma objetiva, né? Como o Gabriel falou, sobre todos esses aspectos, eles são detalhados. Como vocês podem ver, né? A gente deixou aí para vocês a trilha, o mapa que é feito. Então, olha o detalhe que tem o cérebro dourado, né? Então, a gente tem todos aqueles detalhes que fazem você ser quem você é. Então a gente vai apontar objetivamente como que a sua mente está afetando as suas ações e os seus resultados. E se isso vai te levar ao sucesso ou fracasso. Exatamente. Empresários que dominam suas meios decidem os seus destinos. Nós acabamos de falar sobre sucesso e sobre fracasso, mas seria muito raro se a gente deixasse essa discussão por aí. A grande discussão é sobre a expansão da sua consciência, que vai te levar a ter uma mentalidade de sucesso ou de fracasso. Isso vai impactar diretamente no seu negócio. Imagine a torre de um grão. Como que é feita a torre de um grão? Os fatores influenciam diretamente na existência no final de ter doçura ou não. A temperatura, o tempo ao qual ele vai ficar exposto àquela temperatura, tudo isso vai causar transformações que vai levar para o sucesso da torre, para fazer a doçura ou não. Então é justamente esse o grande ponto do processo, e a mudança que é feita nesse processo, a expansão. Justamente aí que nós. E logo após o MBA, quando você tiver feito o MBA, é isso que vai acontecer com você. Você vai ter uma expansão da sua consciência, da sua mentalidade empresarial, que vai te trazer ferramentas para que você possa desenvolver os seus potenciais, as suas habilidades, e isso sim vai te levar para o sucesso. O nosso maior objetivo é fazer você subir no andar mais alto para que você tenha uma visão ampla, sem esquecer dos detalhes. É fazer a sua mentalidade envolver o seu comportamento, para uma empresa que se mantém no alto nível, seja para quem trabalha nela, seja para quem frequenta, e para que os seus olhos brilhem de satisfação por saber que o seu negócio não é passageiro. Ele não é passageiro. Ele é marcante. Tem um sucesso que se mantém, que se sustenta graças à cabeça, a sua cabeça, que decide por onde os pés vão caminhar. Você já escolheu ser MMA. Agora é só clicar no botão que está em algum lugar por aí e fazer parte dessa comunidade que só cresce. Vou deixar uma frase para você. Chega mais longe,